Quando vocês sentarem, o melhor é usar uma almofada, né? Isso se dá por uma razão Sim. quase arquitetônica, né? Ou de engenharia civil. De, a gente tem que manter a coluna ereta, né? Se vocês deixarem a coluna torta, logo em seguida os músculos vão sentir, né? Porque se a coluna está torta, para poder se manter a posição, os músculos têm que ficar contraídos. Então é melhor a gente colocar uma vértebra em cima da outra, assim, né? Direitinho, porque se aquilo está equilibrado, menos tensão, né? Menos força dos músculos. Então esse é o melhor. Agora, quando a gente senta assim por uma razão arquitetônica, ah, a gente não nasceu para isso propriamente, né? Então, os nossos ossos, eles não apoiam no chão. Então, a gente vai apoiar os ossos da perna, mas a coluna fica um pouco para trás em relação ao apoio da perna. Então, a, a base da coluna fica sem apoio. Se ela fica sem apoio, tem que ficar um pouco tenso para manter isso. Assim, a almofada é para apoiar, para permitir que o chão chegue até a base da coluna. Assim, né? Então, por exemplo, se vocês sentarem sobre a almofada, não vai dar certo. Né? Se vocês usarem, por exemplo, o Zafo, aquela almofada redonda, né? Teve uma época que todo mundo aqui usava o Zafo, né? Atualmente a gente está usando essa almofada retinha, assim, né? Então, se vocês usam o Zafo, também não é para sentar em cima dessa almofada redonda, é para sentar na ponta da almofada redonda. Aqui também, nós vamos sentar na beira dessa almofada, a gente não vai sentar em cima. Ela termina virando uma rampazinha assim, e a gente apoia na base da coluna. Aí, se vocês acertam a posição da almofada, aquilo dá uma sensação de firmeza, assim, dá uma sensação de que as coisas estão andando bem, assim. Aí tem detalhes, por exemplo, se vocês tiverem, se ainda assim essa almofada estiver um pouco para dentro, é provável que vocês vão ficar com uma dormência, que vai surgir algum obstáculo, porque o ciático fica um pouquinho pressionado. Logo que a gente senta, a gente não sente. Mas na medida que os músculos vão relaxando, os nervos que estão por dentro, eles vão sendo pressionados. Quando os nervos são pressionados, surge dormência. Então vocês vão começar a se incomodar. Aí vocês deslizem um pouco para frente, ou seja, deixem a almofada pressionando menos presente, assim. Aí as coisas já começam a melhorar. Se ainda assim vocês tiverem o surgimento de dormência nas pernas, vocês podem de vez em quando trocar de posição, deslocar um pouco para cá, um pouco para lá, porque isso sempre é uma pressão sobre algum nervo. Aí quando vocês acharem uma boa posição para a almofada, vocês vão descobrir que as pernas ficam um pouquinho desconfortáveis, assim, nessa posição no chão apenas. É melhor se elas ficarem em lótus ou semilótus, né? Vocês vão descobrir isso. Com o tempo, na medida que vocês vão praticando, vocês vão encontrar que a melhor posição é a posição de lótus, ou seja, com as duas pernas cruzadas, né? Aí vocês vão se sentir super bem, assim, né? Então a posição de lótus, ela não é uma posição assim religiosa, mística, né? Os praticantes vão praticando, terminam chegando nessa posição. Ela é a melhor posição, assim, né? Por outro lado, não é possível que você sente em lótus imediatamente, assim. Por quê? Porque, de modo geral, as nossas articulações elas estão um pouco rígidas, né? A gente não está acostumado, então a gente não tem essa flexibilidade. Aí, se vocês forçarem, vocês vão ficar com o joelho machucado, vão ficar com problemas assim. E, nesse ponto, como que a gente vai ultrapassar isso, né? A minha sugestão é que vocês fiquem por tempos curtos, assim, tipo 5, 10 minutos numa posição, depois troquem de novo. 5, 10 minutos, troquem de novo, depois troquem de novo. E quando estiverem na posição, vão sempre relaxando. Sempre relaxando. Então, se vocês ficarem mais do que um tempo
numa posição, insistirem na posição, é provável que a articulação machuque. Se a articulação machucar, vocês vão ficar semanas ou meses até recuperar isso, assim, né? Então, o melhor que vocês têm para fazer é isso, é sempre ficar por tempos curtos, mas sempre praticando, numa posição ou em outra. Então, tem um conjunto de posições próximas que permite que a gente siga praticando. Então, a gente vai praticando nessas várias posições, assim, né? Então, quando nós estamos falando sobre isso, parece que o ponto central já é o corpo, né? Nós estamos aqui falando do corpo, de articulação, músculo, ciático. Mas esse não é o ponto. O ponto é como que a gente pode, enfim, deixar o corpo firme e estável para que a nossa mente fique progressivamente mais estável. Então, no início do processo do treinamento, o que a gente quer é a estabilidade da mente. Mais adiante a gente vai querer lucidez. Mais adiante a gente vai querer o estado natural, original, que é incessantemente presente, mas a gente não localiza. Então, o nosso olhar sobre o que é a prática, ele vai mudando. Mas no início, o que nós queremos é a estabilidade. Mesmo que a gente mantenha a posição, ao longo do tempo, no decorrer do nosso treinamento, o objetivo vai mudando. O que é o objetivo? O que é o centro da prática, né? Então, eu dou essas sugestões iniciais, né? Seria bom que cada um encontrasse uma posição que pudesse começar assim, né? E sentisse que pode trocar de posição e seguir na prática, né? Assim. Sobre o ponto de vista um pouco mais sutil, a gente entende que se nós estamos sentados e equilibrados, a nossa mente já não consegue nos arrastar, uma vez que nós estamos parados, né? Se nós não estivéssemos nessa posição, talvez a gente já estivesse fazendo outras coisas. Então nós começamos a conter a agitação da mente justo porque nós equilibramos o corpo. Então só ancorando o corpo, a mente já encontra um limite. Um segundo aspecto muito importante que decorre disso é o fato de que se nós sentarmos e nós não estamos fazendo nada em volta, assim, então nós sentamos e a mente ela não tem com o que se distrair, assim, a não ser fenômenos internos, né? Então esses fenômenos internos eles vão passando, eles vão se reduzindo em intensidade e em importância. Mas na medida que passa o tempo, a gente pode ser tomado, por exemplo, por um cansaço, por uma sonolência. Então é natural também as pessoas muito estressadas, muita atividade, quando a gente para, enfim, sem nenhuma excitação externa, de repente brota um peso, assim, a pessoa sente um cansaço, né? E aí a pessoa é desafiada num ponto também super importante, que é o ponto da energia, né? Se a pessoa consegue fazer energia aparecer, mesmo na ausência de qualquer coisa excitante, né? Então a meditação traz esses desafios, né? A gente ficar parado e manter uma energia, manter uma vivacidade, mesmo na ausência de qualquer excitação externa, sem apoio externo, assim, né? É como se nós recuperássemos a capacidade de vivacidade da mente, que até agora ela estava sequestrada nas múltiplas atividades, nas várias demandas. Então, sem demanda, nós somos capazes de manter o brilho da mente. Essa é uma prática que vai surgir dentro da própria meditação, assim.